Shalom a todos. Estamos aqui agora para dar continuidade ao estudo que a gente iniciou, referente ao Kitzur Shulchan Aruch. Eu sou Uriel Ben Israel e gostaria de começar a falar sobre a importância de Moshe Ben Maimonides, conhecido como Rambam. Ele que gastou 10 anos de sua vida compilando o Mishneh Torah, dia e noite, intensificamente. Compilou de forma organizada os 613 mandamentos e todas as leis compiladas no Talmud. Então, a partir disso, ele fez o Mishneh Torah, conhecido também como Sefer HaMitzvot. Então, é um livro que ele foi utilizado como base para que Yosef Karo utilizou como base para compilar e aprofundar ainda mais o estudo sobre a Halahá, as 613 Mitzvot. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. O capítulo 1 do Kitzur Shulchan Aruch, ele contém 7 artigos e eles falam referente às regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo. Tá? Hoje o primeiro capítulo, o primeiro artigo: o homem sempre deve colocar o temor a Deus no seu coração. Esse primeiro comentário aqui ele vai trazer algumas coisas relacionadas à maneira que você deve se portar diante de Deus no momento em que você acorda. Tá? Então, estou aqui com meu amigo também, Shemuel Zakai, estou aqui com o Davi Ben Israel, e juntos estaremos trazendo todo esse estudo semanal para aqueles que são nossos associados. Então, aproveite e continue conosco. Querem fazer algum comentário? É interessante, Uriel, o Davi de repente vai comentar mais sobre mostrar, né, inclusive o volume do Kitzur, falar um pouquinho sobre essa obra. E é interessante que você adquira, de repente vai acompanhar conosco os estudos semanais. É interessante você ter o volume, né, é da editora Mayanote. São 2 volumes, né? É o volume 1 e 2 do resumo do Kitzur, é o resumo Kitzur do Shulchan Aruch. É interessante você acompanhar o nosso colelo semanal e estar aprendendo a aplicar aí essas regras, né, para a sua prática judaizante de retorno e recuperação da sua identidade. É importante também frisar que todos os nossos estudos aqui, a gente vai procurar ser o mais imparcial possível, né, trazer o que está escrito realmente, sem trazer a nossa opinião, isso a gente vai fazer em estudos complementares, alguma explicação, alguma interpretação que seja da nossa comunidade, mas estaremos fazendo a leitura de forma imparcial de todos os artigos e de todos os capítulos. Tá? Então, iniciamos aqui com o capítulo 1, o artigo 1, fala o seguinte: imagino sempre o Eterno diante de mim. Salmo 16:8. O cumprimento dessas palavras é uma regra importante à observância da Torá e a virtude dos justos que seguem o caminho de Deus, já que, normalmente, o modo de agir de um indivíduo, seus gestos e ocupações, quando está sozinho em casa, não é igual ao seu comportamento ao estar diante de um grande rei. Tampouco sua fala e modo de se expressar com os próximos e parentes são iguais às de quando está num palácio real, pois nesse caso, certamente tomará o cuidado de que todas as suas atitudes sejam dignas. Se essa é a maneira de portar-se perante um rei de carne e osso, maior deverá ser a atenção ao saber que o grande rei, o Santíssimo, bendito seja ele, encontra-se presente em todo mundo e está junto a cada um, observando suas ações conforme foi dito. Se o homem se esconder em esconderijos, não o estarei vendo, disse Deus. Não sou eu que preencho os céus e a terra? Jeremias 23:24. Certamente essa forma de pensar logo fará alcançar temor, submissão e respeito a Deus. Abençoado seja, fazendo sentir-se envergonhado diante dele. Então, o Kitzur, para vocês terem já, aqueles que já têm alguma introdução, ou você que está tendo o primeiro contato com o Kitzur, ele é uma obra bem completa, os seus comentários já vêm direto na leitura. Então, ele dispensa, na verdade, comentários a respeito do que está sendo lido, né? Então, aqui ele traz a menção de como você deve se portar diante de Deus, de você colocar sempre o pensamento que você está diante de um rei, e realmente Deus é o rei de todo o universo, né? Convido o Haver Davi, Haver Shemuel para trazendo uma nova leitura.
Bem, o capítulo 2, o Pasuk, capítulo 1, aliás, o artigo 2, acordar de manhã e recitar o Modeh-Ani. Até mesmo ao se deitar no leito, é preciso saber diante de quem ele está se deitando. E ao acordar, deve se lembrar das bondades de Deus, por restituir-lhe a alma, entregue e cansada, e agora devolvida, revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia, já que o homem foi criado com esse propósito de servir a Deus, conforme foi dito, renovados as manhãs, grande é a tua confiabilidade. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, Pasuk 23. Ou seja, a cada manhã o homem se transforma em uma criatura nova, e por isso deve agradecer a Hashem de todo o coração. Ainda deitado na cama, a pessoa deve dizer o Modeh-Ani, Lefanecha Melech Chai Vekayam, Shehechezarta Binishmati Behemla Rabá Emunaterra. Ou seja, traduzindo, sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter devolvido dentro de mim, minha alma, com misericórdia, grande é a tua confiabilidade. Apesar de as mãos não estarem limpas, é permitido recitar essa prece, porque o nome de Deus não é proferido. Deve-se fazer uma pequena pausa entre a pronúncia da palavra Behemla e a palavra Rabá. Então aqui se conclui o artigo 2. Como disse aí o Uriel, não cabe a nós ser partidário quanto à interpretação, até porque estamos fazendo a leitura, né, imparcial do resumo do Kitsur. E o artigo 3, das regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo, a forma de proceder, a preparação do corpo para a execução da vontade de Deus. Yehudá ben Temá dizia: ser ousado como um tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir com a vontade de teu Pai que estás nos céus. Pirkei Avot 5, 20. Ser ousado como um tigre significa não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam dos observadores do serviço sagrado a Deus, abençoado seja. Ágil como a águia se refere à visão, à orientação, a ser rápido ao fechar os olhos para não ver o mal. Já que está aí o início do pecado, pois o olho vê, o coração deseja e os órgãos de ação concluem o ato pecador. Ligeiro como veado diz respeito às pernas, que devem ser rápidas em conduzir para o bem. Forte como leão se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço de Deus, dizendo, para fortalecer o serviço a Ele, superar a má inclinação, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. É a forma da interpretação de Yehudá ben Temá, do modo como no serviço matinal se comparar como o veado, ou como o tigre, ou como a águia, para execução, vencendo o Yetzer Hará, para cumprir com cada detalhe dos procedimentos matinal que nos liga ao sagrado. Continua aí, Uriel, com o quarto artigo, levantar-se com zelo para a oração, na sequência aí da interpretação de Yehudá ben Temá. Portanto, é necessário que o homem seja forte como um leão, para que logo ao acordar, e após recitar Modeh-Ani, levante facilmente para servir o Criador, abençoado e enaltecido, antes que seu mau instinto se sobressaia com argumentos para que não se levante de imediato. É fundamental ser sagaz contra o mau instinto, que no inverno aconselha a não levantar cedo, lembrando-nos de que o frio é intenso, e no verão recomenda-nos tardar a levantar e a satisfazer todo o sono, ou ousa outros argumentos parecidos, já que é especialidade do mau instinto convencer o indivíduo a custar sair da cama.
Assim, o indivíduo temente que respeita a vontade de Deus precisa dominá-lo e não escutar seus conselhos, mesmo que isso seja difícil em face das limitações e preguiça do corpo, para que fique imbuído da vontade do Rei dos Reis, o Santíssimo, abençoado seja. É preciso conscientizar-se de que, caso fosse chamado para realizar um negócio lucrativo, ou para cobrar suas dívidas, ou para salvar suas propriedades de um infortúnio, como, por exemplo, incêndio ou algo parecido, é óbvio que se levantaria com presteza e sem demora, pelo valor que dá aos seus pertences. Igualmente, se tivesse de servir a um soberano, seria diligente e não se demoraria, fosse para não ser denunciado ou para ser simpático aos olhos do rei. Então, se assim é o procedimento com o rei humano, devemos muito mais diligentes para com o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, e levantar com rapidez e agilidade. No final, quem age dessa forma, por 4 ou 5 vezes, acaba perdendo a dificuldade. Nossos sábios dizem, aquele que tenta se purificar, recebe o auxílio dos céus. Capítulo 38b do Iomá do Talmud. Próximo artigo do capítulo 1, o artigo 5º. Levantar-se à meia-noite para rezar e estudar a Torá. Se possível, é importante acordar à meia-noite para proferir a oração da meia-noite, Tikkun Chosot. Conforme foi dito, levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias. Está no livro de Lamentações, capítulo 2, Passuque 19. Já que esse é o momento em que Deus se lamenta, conforme foi dito, o Eterno das alturas bradará, de seu santo palácio ressoará a sua voz, ele bradará por sua morada. Está escrito em Jeremias, capítulo 25, Passuque 30. Ele então diz, ai de meus filhos, pois por causa de seus pecados, destruí a minha casa e queimei o meu palácio, e dispersei-os entre os povos. Está em Brahot, capítulo 3. Se não puder levantar à meia-noite, a pessoa deve pelo menos se educar para levantar antes da aurora, conforme disse Melech David, de abençoada memória. Eu acordarei amanhã. Salmos 57, Passuque 9. Ele diz, eu acordo, antecipo-me amanhã e ela não me acorda. Após a meia-noite, também é permitido recitar a oração da meia-noite. Após o recitar da oração da meia-noite, deve haver estudo de Torá, cada qual de acordo com a sua capacidade. O primordial é o estudo da Mishnah, já que esse estudo torna a pessoa merecedora da revelação da alma, já que a Mishnah e a Neshama são escritas com as mesmas letras. Caso ela não tenha capacidade de estudar a Mishnah, deve recitar salmos, orações de súplicas, ou ler livros de ética, ou Mussar. É melhor ler pouco, mas com dedicação, a ler muito, sem reflexão. Foi ensinado por Rabi Ria, em Tamid 32b, aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite, a presença divina fica de frente dele. Conforme foi dito, levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias, derrama como a águas do teu coração perante Deus. Lamentações, capítulo 2, Passuque 19. No final do versículo, concluímos que Deus fica diante de quem estuda a Torá de noite. Nossos sábios disseram, mais no Zohar, aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite é chamado de servo de Deus. Conforme foi dito, todos os servos de Deus que permanecem na casa de Deus à noite. Está em Salmos 134, Passuque 1. Nas noites curtas, quando não é possível acordar tão cedo, no mínimo deve haver o esforço de acordar a tempo de preparar-se para ir à sinagoga rezar com o público. E assim finaliza o 5º artigo. Bacana. Eu vou concluir então a leitura dos 2 últimos artigos, das regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo, o artigo 6 e o artigo 7,
E no final dessa semana estaremos já postando aí o próximo capítulo, que estará tratando as leis relacionadas à ablução das mãos, que está ligado às regras do que fazer pela manhã. O artigo 6 do primeiro capítulo, versículos dos Salmos ou das Escrituras Sagradas do Tanar, que habitualmente não são memorizados por todos, devem ser lidos e não falados de cor, mesmo por quem os memorizou, exceto no caso de quem é cego, tenha permissão para pronunciá-los de cor. Artigo 7. Conclusão das bênçãos após as súplicas. É preciso advertir que ao proferirem súplicas, concluem a bênção dizendo: bendito és tu, ó Eterno, que ouve a prece. O correto é findá-la sem anunciar o nome de Deus. Meu grande abraço. No próximo capítulo, Davi volta mostrando em detalhes como se estudar o Kitsur. O Davi estará fazendo essa introdução no próximo capítulo, na próxima postagem, que você deverá estar participando com a gente. Meu grande abraço. Shalom.